Salve, salve, meus amigos! Está começando o nosso Quase Tudo Cast desse sábado, nosso encontro marcado de todos os finais de semana às 10 da noite, aqui no 524 da Claronet, para todo o estado do Rio Grande do Sul e também nas plataformas digitais. Vai lá no meu YouTube, te inscreve no canal, ativa as notificações, clica no sininho e espalha para todo mundo. Barbosa Júnior. Eu sou o Barbosa Júnior lá no YouTube, tô te esperando semanalmente com uma resenha bacana, uma história diferente, muito sobre bastidores, entretenimento, eventos e, é claro, o mundo da bola, que também condiz com o nome, Quase Tudo Cast. Portanto, o que for assunto, passa por esta mesa de resenha aqui na RS Play, tá bom? E hoje tenho com muita alegria e satisfação, primeira vez que eu tenho a oportunidade de bater um papo, resenhar com um cara que eu tenho amizade há muito tempo e eu tenho certeza que vocês, agora em casa, vão se encantar com a história que a gente tem para contar. Estou me referindo à Banda Saldanha. 46 anos de história, 47 anos a ser formado nesse ano de 2025, em outubro, uma história de cultura popular aqui no Rio Grande do Sul, que é muito linda, muito grandiosa e que as pessoas que ainda não conhecem, a partir de agora vão ter a oportunidade de conhecer. Estou recebendo meu amigo, meu irmão, cara de casa, Dioguinho Fonseca, o cara que tem a missão de manter um legado, que é de família, né? E tem um significado todo diferente em relação ao compromisso de cultura, de entrega, de comprometimento com a Banda Saldanha. Dioguinho, satisfação, cara. Pela primeira vez, eu acho que está acontecendo essa resenha, essa oportunidade. A gente que já fez 500 trabalhos juntos, tanto no entretenimento, nos eventos, também na Rádio Saldanha, que é uma das pautas que eu quero trazer ao longo do nosso bate-papo. Mas eu acho que essa resenha mesmo a gente nunca teve, né? Tudo bem? Tudo certo, tudo numa boa. A gente falar de Saldanha, falar do que a gente vive, faz parte e desde pequeno, desde criança, vem trazendo ao longo dos tempos. Para nós é legal falar da história, né? Eu sempre gosto de falar de história. História é o dia a dia, é o passado, é o presente, é o futuro. E a gente está feliz demais de estar aqui trocando essa ideia. Vamos resenhar bastante. Pois é interessante porque o Diogo nasceu, a Saldanha já existia, né? Mas mesmo assim, tu tem, acredito eu, uma memória muito fresca, né, de como é que começou a Saldanha e tal. E daqui a pouco as pessoas perguntam, é uma escola de samba? Desfila no Carnaval de Porto Alegre? O que é a Banda Saldanha? Como é que surgiu a Banda Saldanha? Eu sei que começou numa rua chamada Saldanha Marinho, mas a troco de quê que o teu pai, né, que também é uma pauta que vai vir ao longo da conversa, fundador, junto com vários amigos da Banda Saldanha, mas a troco de que surgiu a Banda Saldanha? Então, é o que a gente tava falando antes aqui, né? Da resenha, do futebol, dos amigos da rua Saldanha Marinho. A Saldanha Marinho tinha um time de futebol. Saldanha Marinho do Menino Deus. Menino Deus, bairro Menino Deus. Tinham diversos times, uma rua tão pequena que tinha 2, 3 times. E meu pai era metido a jogar bola, era boleiro, jogou no Grêmio, no Inter, no Botafogo do Rio de Janeiro, no Madureira. Tá, mas só um pouquinho. Metido a jogar bola. Era metido. Primeiro, tu tá falando do teu pai. Não, mas ele sabe. Dá uma segurada. Sabe. Segundo, ele jogou aonde? Grêmio, Inter, Botafogo do Rio de Janeiro e Madureira. Então não foi metido, ele jogou. Mas hoje seriam os júniores, né? Os juvenis, que a gente chama. E chegou naquela fase... Mas hoje já ganharia mais de 200 mil por mês. Com certeza. Acho que hoje ele teria continuado na bola. E ele falava pra mim, pô, Diogo, eu com a minha bola, eu jogaria muito mais que muita gente aí. Nos dias de hoje, né? Mas aí o que aconteceu, cara? Ele jogou no Rio de Janeiro, ali por 76, 75. E ele viu que a bola tava dando problema. Era bola e festa. Ou ele voltava a trabalhar e dava um rumo na vida dele, ou ele seguia com a bola. E aí, nesse momento, ele volta do Rio de Janeiro para Porto Alegre e o meu avô fala para ele, olha, tu vai ter que ir trabalhar. E aí ele entra na Caixa Estadual, que era o Banco do Estado, né, que nem o Banrisul hoje. Bancário. E aí ele começa a trabalhar. E aí, nesse período que ele estava trabalhando, jogava bola no fim de semana, tinha os amigos da rua Saldanha Marinho. E aí, então, ele decide fazer um churrasco, um aniversário dele,
e convida a galera do samba, do Carnaval de Porto Alegre naquela época. E faz uma roda de samba lá, sem pretensão nenhuma, na Saldanha Marim, de tarde, onde era um bairro só de casas, não tinha edifício. O único edifício era o edifício que ele morava, que até hoje, a minha avó hoje com 92 anos mora na rua Saldanha Marim. E ali resolveram conversar, tocar, batucar, e lá pelas tantas passou o aniversário dele. E ele ganhou um barril de chopp desse mesmo amigo, que é o César Nanoê, que continua até hoje conosco, que é uma grande figura. Tenho o maior prazer de conhecer. Um grande carinho, uma pessoa que está sempre junto conosco, faz parte da diretoria da Banda Saldanha. E chega lá e falou, ó, Diogo, tu me ajudou aí a fazer um trabalho comigo aqui, eu vou te dar uma bonificação, vou te dar um barril de chopp. E ali se cria a Banda Saldanha, através de um jogo de futebol, em comemoração de aniversário, com um barril de chopp, com a reunião dos amigos, e aquilo ali virou tradição. E aí começou a passar. Mas daí o teu pai, que largou o futebol, veio trabalhar de bancário, seguindo no paralelo fazendo as duas coisas. Sim, jogava... A princípio a Saldanha era um hobby. A Saldanha era uma diversão, cara. Assim, por exemplo, a gente estava se lembrando, né? Esses dias eu estava me lembrando das histórias que ele me contava. A primeira vez que a Banda Saldanha oficialmente foi sair, isso foi uma reunião de amigos que saiu pela rua, e aí ele falou, pô, cara, vai passar... isso era 12 de outubro. 1º de janeiro eu vou fazer de novo. Meu pai, na época, fez um monte de encarte, flyer, imprimiu xerox na época, e ele pegou uma bolsinha atravessada e foi para Salgado Filho, esquina Democrática, e entregava para as pessoas. Ó, dia 1º de janeiro vai ter uma banda. Uma banda. E até lá, nesse momento, não tinha o nome da banda. O nome da Banda Saldanha, ele vem em 78 com a fundação. E aí ele começa a entregar ali, um por um, o papelzinho ali, convidando as pessoas para participar. E ele achava que ia dar lá 1000 pessoas. Chegou lá no dia, deu 300 pessoas. E ele ficou triste. Pô, pensava que ia colocar muito mais gente e tudo mais. Criou uma baita de uma expectativa. Porque já estava um embrião formado na rua Saldanha Marim. Só que ele não sabia o que tinha pela frente, né? E a persistência dele foi que durou até hoje. Eu acho que faz a gente continuar. Eu, como sendo essa terceira geração da Saldanha, que eu falo, né? A gente persegue nisso, sabe? Na continuação de cada passo de que foi dado lá atrás. Então foi isso que aconteceu. Eram os amigos naquela época. 78, bairro de amigos. Todo mundo sabia quem era o vizinho da direita, da esquerda. Inicialmente era um grupo que se reunia para fazer uma festa, fazer um samba na rua. Na rua, e lá pelas 5, 6 da tarde você ia batucando pela rua. E quando é que o negócio começou a profissionalizar? Então, começou a ter uma referência, começou a ter datas, começou a criar um seguidor, até chegar, por exemplo, a uma sede. Aí é um grande processo, né? A gente está falando de 78, o embrião da Banda Saldanha. E dentro da Banda Saldanha, essa amizade que meu pai tinha com as pessoas do serviço que ele tinha do bancário. Por exemplo, naquela época, a Caixa Estadual que fazia o pagamento para toda a parte dos brigadianos. Então, todos os sopros que tocavam na Banda Saldanha faziam parte da Brigada Militar. Olha aí. Porque meu pai tinha que ir até o quartel naquela época. Não precisava contratar segurança na época. Com um malote, tu imagina, cara. Tu pegar um malote de dinheiro e ir lá pro quartel pagar um por um. Então ele ficou amigo das pessoas, né? Do Natel, do Café, que até hoje toca na Banda Saldanha. O Natel, que é pai do Paulinho. Isso, do Paulinho McLaren. Baterista, era percussionista, baterista. Né? Então, pô, aí tu vê, cara, a gente tá falando de pessoas que hoje estão na beirada dos 80 anos. Né, que estão aí, o Café ainda participa da Banda Saldanha, né? Eu acho que é um dos mais antigos da banda, desde 79, 80, imagina? Então isso tudo, cara, começou lá atrás, em 78. As datas já começaram já no início já. As datas sempre eram mais datas antigamente. Tudo era motivo. 1º de janeiro, é ano novo, banda vai sair. Um dos primeiros passos da Saldanha, então, foi... começou a identificar que as datas da Saldanha seriam aquelas ali. Não, data comemorativa eram todas. 1º de janeiro? Não. A data era toda, tudo era motivo. 1º de janeiro. Tudo era motivo. Tudo era motivo para fazer uma reunião, um churrasco, um samba e a banda sair. Aí, então era 1º de janeiro, depois no carnaval, no sábado de carnaval, depois 1º de maio, Dia das Mães, Dia dos Pais,
Era o outubro, que era aniversário da Saldanha, era Natal, cara, era uma loucura, cara. Tu sabe que tem uns amigos nossos aí que fazem 4, 5 aniversários por ano, né? Eu sei, tem um amigo meu que faz 3 dias agora, consecutivo. Eles fazem... cara, é impressionante. No mundo da música em Porto Alegre, principalmente no segmento samba e pagode, cara, tem uns que fazem aniversário 5 vezes por ano. O teu pai, eu acho que é idealizador disso. Era. Começava na sexta e parava no outro mês. Cara, então, isso era uma tradição que começou lá na década de 70, e tu perguntou da profissionalização, né? Então, os músicos, até anos 90, que foi onde deu boom na Saldanha, até os meados de 93, 94 ali, os músicos eram todos convidados. Meu pai fazia uma convocação, Natel, o pessoal do sopro, tem um amigo, tem um Beltrano, tem um ciclano, chega lá na hora e faz o que dá. Né? A banda Saldanha, e na década de 70, foi a primeira banda a ter um caminhão de som em Porto Alegre, a ter um trio elétrico, né? Que se formava com uma Kombi. Por muitos anos a Kombi da Saldanha era famosa. Chegava na Getúlio Vargas lá, a Kombi parava o gerador que ligava o som, tinha que empurrar a Kombi. O sopro tinha que tocar sem instrumentação, sem microfonação. Era tudo no amor, na alegria, sabe? O cavaquinho, vinha um de cada lugar, vinha o Paulinho do banjo, vinham diversos nomes aí, nem vou falar todo mundo, porque senão vai ficar faltando alguém. Mas era a nata do samba de Porto Alegre, misturado com o pessoal do carnaval, cara. A Saldanha nunca teve bandeira, nunca teve Grêmio, Inter, não. Todo mundo participava no dia da banda Saldanha, e eu acho que isso que fez muito acontecer. Até hoje... Era uma junção... Uma junção. Organizada, cara, dentro do possível. Era uma bagunça organizada. Uma bagunça organizada. Era uma bagunça organizada, até 94. A partir de 94 começou a aumentar, o trio, a Kombi saiu, já entrou um outro trio, esse outro trio já mudou a percepção, né? A bateria já não era mais aqueles... que antigamente era assim, cada um levava seu instrumento. Eu toco uma caixa, eu toco um repinica, eu toco um surdo, eu toco um tamborim. Então chegava lá no início da Saldanha, tinha 200 para tocar. Nessa época aí tu tinha quantos anos? 8, 10 anos, 12 anos. Mas já passava os dias lá dentro já, envolvido pelo menos. Cara, envolvido na semana, porque é o seguinte, cara, envolvido eu sempre fui, né? Eu nasci dia 1º de outubro. Né? Nós nascemos 1º de outubro. É verdade, tem mais essa coincidência. Nós nascemos 1º de outubro. Dia 12 de outubro é aniversário da banda Saldanha. Eu, com 11 dias, eu já fui na cacunda do meu pai. Meu pai já me levou, minha mãe já me levou. Né? Claro que eu não me lembro, não tenho essa recordação. Eu vou até minha recordação pequena, com 5, 6 anos, eu já tocando na bateria da banda Saldanha. Minha mãe me levava de arrasto e eu carregando um repinique, maior que eu na época, tocando ali na bateria do mestre Pelé, que era o mestre que teve o primeiro mestre da bateria da banda Saldanha, foi o mestre Pelé, que era da Maria da Conceição. Teu pai enganou na bola e tu tá tentando me enganar que tocava na bateria. Tocava e ainda toco, né? E tem foto disso? Tem. Cara, devo ter alguma coisa. Preciso ver isso. Devo ter alguma coisa. Depois eu faço uma apresentação na próxima aí de repinique solo. Mas assim, cara, brincadeiras à parte... Então, em 94, a Saldanha deu esse boom porque as coisas começaram a aumentar. E a Saldanha ali, naquele momento, ela começa a sair um pouco da rua Saldanha Marinho, porque a Getúlio Vargas, que era onde era a explosão da banda Saldanha, começou a ficar pequena para a Saldanha. Começaram a ter muitos problemas, né, com o vizinho, com tudo, né, com o comércio. A Saldanha vinha tocando da rua Saldanha Marinho. Lá na ponta da Getúlio com a Ipiranga, o comércio já vinha fechando as portas. Lá vem a negrada, lá vem o samba e vamos fechar. E ao mesmo tempo que era onde eles mais vendiam e ficavam esperando. Então a Saldanha, ela era uma... É contraditório, né? É contraditório. E ela era uma brincadeira sadia, que começou e foi indo. A Saldanha não tinha uma sede, nós tínhamos um local que nós nos reunimos, que era o Bar do Ceará, que era na rua Saldanha Marinho, que foi durante 20 anos quase o nosso QG ali. Hoje ele mudou o nome, mas é aquele bar que era na esquina, não é? Não. Tu tá confundindo. Hoje é o Alexandre ali. A banda Saldanha era lá na esquina com a Érico. Tá. O Érico Veríssimo, que hoje é um prédio. Certo. E o motivo de ter o prédio lá foi porque a gente saiu e aí nós ficamos, na época, a ver navios, porque o cara vendeu o terreno e a gente não tinha para onde ir. E aí que vem a parte da sede da Padre Cacique.
Em 2004 para 2005 a gente ganha o terreno, em 2005, 2006 a gente começa a fazer lá os sambas e aí mudou a outra chave. Mas voltando ao assunto ali, em 94, 96, a banda começou a ter as pessoas quase próximas. A bateria daí já não era mais o Mestre Pelé, que eu vinha me referindo. Já veio a bateria do Um Dia Sai, do Beto Terremoto e do Marquinhos da Conceição também, que já tinha uma identificação lá com o Mestre Papai, a bateria da Samba Puro, e aí já era uma bateria com 60, 70, mas 70 ritmistas. Ali começa a ter um embrião, os músicos de cordas já começam a ser os mesmos, os cantores já começam a ser 2, 3, 4 que já se identificam ali. E assim passaram diversos cantores da banda Saldanha. E músico, sopro. O sopro continuava tendo os mesmos. E aí foi indo. 94 até 2002, 2004, a Saldanha tem essa virada de chave, a outra virada de chave. Que daí começa a ser um outro profissionalismo. Todos os integrantes eram do Carnaval também. E aí vinha algumas pessoas como Carlos Medina, né? O cara que foi virou a chave da banda Saldanha, assim com os filhos dele ali na época, e começam a ensaiar. A banda começa a ter alguns ensaios e ali se tornou 2004, 2005, 2006, quando a Saldanha tem o primeiro convite para ir para o Rio de Janeiro. Pois é, eu queria chegar no Rio de Janeiro e entender, porque as pessoas que daqui a pouco estão assistindo e tentando entender o bate-papo, vai se perguntar, né? Claro. Pô, como é que uma banda, né, de Porto Alegre entra no Carnaval do Rio de Janeiro? Eu já vou antecipar para vocês. Eu também não acreditava. Eu escutava algumas histórias, o Diogo me dizia, olha, tem que ir lá para ver. Esse cara tá me contando. Até um dia que eu me organizei, fui para o Rio de Janeiro e vi do que se tratava uma banda do Sul em meio ao Carnaval, na terça de Carnaval do Rio de Janeiro, em Copacabana. Então, como é que chega esse convite? Então, no mesmo processo de sempre, né, da persistência. O meu pai estava no Rio de Janeiro, ele ia muito para o Rio de Janeiro na época de Carnaval, porque a Saldanha, depois de alguns anos, da década de 90, ficou com 3 datas apenas em Porto Alegre. 1º de janeiro, 1º de maio e 12 de outubro, aniversário da Saldanha. E ele ia muito para o Rio de Janeiro. Ele tinha muitos amigos com essa história de samba, carnaval e bola, né, futebol. E aí ele estava numa reunião lá com os amigos dele num bar lá em Copacabana, trocando uma ideia, tomando um chopp. E os caras falando de samba, carnaval, e ele falou, pô, eu tenho uma banda lá em Porto Alegre lá que eu vou trazer para ir uma hora. E aí os caras duvidaram. Ah, da onde gaúcho sabe fazer samba? Como a gente escuta isso, né? Ah, da onde? No Sul não tem negrão, imagina Porto Alegre. Como é que não vai ter samba? E é bom provar o contrário, né? E aí, cara, ele conversou, brincou ali e foi embora. No outro dia, na mesma resenha, no bar lá, estão lá em Copacabana tomando uma cerveja, e aí chegou o Marcelo, que até hoje tem alguns bares no Rio de Janeiro, e chegou com um monte de impresso. Isso é 2006. Chegou com um monte de impresso e jogou na mesa. Ah, não é verdade, não é que é verdade que o gaúcho tem uma banda aí, ó. Olha o que tem de documentação dele aí, olha o que tem de foto, de vídeo, de matéria, de jornal dele aí. E aí tinha o histórico todo da Saldanha. E aí ele ficou surpreso, meu pai na época, né? E dentro dessa roda que eles estavam... O Marcelo foi atrás para saber... Se era verdade. Se o que era realmente a Saldanha ou se não era migué de um ex-boleiro. Porque como é que eles comparavam a banda Saldanha lá? Com a banda de Ipanema. Certo. E não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver com a banda de Ipanema. Aí, dentro dessa reunião, tinha um integrante na reunião que eles estavam lá fazendo um shopzinho, tomando lá... O integrante da Associação dos Blocos da Zona Sul do Rio de Janeiro. Estava ali no local por nada. E aí ele Não, por nada não. Ele estava no local certo, na hora certa, no momento certo e com as pessoas certas. E aí falou, então tá, gaúcho, eu sou da associação, nós vamos fazer um convite para ti. O ano que vem a tua banda vai participar aqui do Rio de Janeiro e vai fazer o Carnaval do Rio de Janeiro na Orla. E meu pai falou, tá, então vamos fazer então. Só que até então a gente não sabia o que... É aquele vamos fazer do tipo, eu vou sair daqui e vou começar a correr. E a gente não sabia o que seria, né? Eram os índios, né?
esperando os portugueses ali, né, na verdade. A primeira ida pro Rio, tu já estava envolvido? Em 2007 já estava envolvido. Porque a Saldanha vai para a quadra em 2005 para 2006, e ali eu começo a participar da Saldanha. Então eu tinha outras atividades, outros trabalhos, e aí eu volto nessa parte de remodelar a Saldanha ali também, né? Do espaço, principalmente do espaço da quadra. E aí a gente começa a trabalhar ali em 2007, colocamos 40 músicos dentro de um ônibus e fomos num sonho de ir para o Rio de Janeiro. Chegando lá, a gente acreditava, né? A gente não tinha ensaios assim. A gente acreditava que a banda Saldanha ia colocar lá suas 1.000 pessoas, 2.000. E no primeiro já deu 5.000 pessoas, cara. E aí, naquela época, tinha uns amigos, né? Paulinho da Mocidade, que até hoje é uma grande figura do carnaval, Quinho do Salgueiro, Neguinho da Beija-Flor. São pessoas que participaram nos primeiros anos da banda Saldanha no Rio de Janeiro. Iam lá dar a sua canjinha, sua contribuição. Participavam com os cantores que iam daqui. Com os cantores daqui. Então, o primeiro ano ainda vai naquele 2007, ainda vai naquela história assim de... um ajuntamento, né, entre aspas, assim. Puxa músico daqui, puxa músico dali. Que algumas figuras até hoje continuam a banda Saldanha. Ali nós tínhamos Sandro Gravador já na bateria. Né? Já tinham 2 anos que o Gravador já tinha vindo para a banda Saldanha. Sandro Gravador, atual campeão do Carnaval de Porto Alegre. Anderson Tatu. Eu acho que são o Edmilson, do Sopro. Café. Eu acho que são os 4 remanescentes que estão desde o primeiro Rio de Janeiro. Sabe que nessas de acreditar numa banda de gaúchos no Rio de Janeiro, e eu tive que ir para entender que realmente era verdade, tem mais uma coisa que eu duvidava, porque, e eu não sei se foi no início, que entrou a história do churrasco no dia anterior. Não foi desde a primeira edição. Não. É assim, ó. Cara, é um negócio fantástico que eles fazem. Eles fecham 2 ruas, né? 2 pontas de uma rua atrás da principal em Copacabana, que é Atlântico, né? Atlântica. E distribui, assim, sei lá, 8, 10, 12 churrasqueiras, uma do lado da outra. Muitos espetos, muita carne sendo assada. E os cariocas e turistas vão passando e a carne está sendo picada e os turistas e cariocas beliscando. Cara, é algo incrível. De onde é que surgiu essa ideia? Então, cara, a Saldanha tem muito assunto, né, cara? Então, assim, ó, Rio de Janeiro é um capítulo à parte, assim, que daria para nós ficar falando 10 horas de Rio de Janeiro. De como foi, de como não foi, como se financiava para ir, como funcionava essas né, que a gente chamava lá. Porque, assim, ó, naquela época, para a gente poder levar a Saldanha no primeiro ano, a gente locou casa, locou pousada, apartamento, todo mundo se dividia nesses 40 músicos. No segundo ano, a gente viu que a coisa já era 5.000 pessoas do primeiro. No segundo ano, já foi 10.000. No terceiro ano, 15.000. E a gente pensa, e o que acontece? Se a gente vai, é uma questão de logística. Se a gente fosse para o Rio de Janeiro ficar um dia, era muito caro. Então a gente começou a sair na sexta-feira, sábado, de carnaval de Porto Alegre, para fazer a terça de carnaval no Rio de Janeiro. Então a gente ficava 2 dias no Rio de Janeiro sem fazer nada. Vamos fazer alguma atividade. Aí que vem o churrasco, o samba, e daí vinha todos os artistas do Rio de Janeiro também ali participar ali. Marquinhos Satã, Reinaldo, que já morava no Rio de Janeiro, ia lá fazer a sua canjinha. Quinho, Almir participou junto com a banda Saldanha, Miriti. Pô, então, assim, cara, era uma Sombrinha, era uma gama de artistas ali que participavam junto com o Rio de Janeiro. O churrasco e o samba na praça... Virou tradição. Até cortarem. Durou 3 anos essa brincadeira. No terceiro para 4º ano, começou a dar muita gente. Então eu tive sorte. Teve 3 anos e eu consegui eu fui ali então. 2012 2012 já começa a ser... aí a gente começou a migrar. Daí a gente foi no Estácio de Sá, a gente teve na Orla, na parte de Botafogo, no clube. Depois teve na Lapa. A gente começou a migrar. Por quê? Também o pessoal queria o churrasco. Beco do Rato, nós fizemos 2 edições da banda Saldanha no Beco do Rato, que hoje é uma das grandes, né, febres do Rio de Janeiro. Ao invés de fazer o churrasco na rua, a gente fazia porque estava tendo algum problema burocrático e de liberação,
Vocês procuraram lugares privados para poder manter a tradição. E legal. A gente faz isso até 2016. 2016 a gente faz isso. E aí a gente termina fazendo o último no hotel só para os músicos. Porque a gente também entendeu que tava uma proporção muito maior e o nosso foco era a terça-feira de carnaval, né? Aí o bastidor estava tomando um tempo. E já não era mais aquela brincadeira de 5 mil pessoas, nós já estávamos com 40, 50, 60 mil pessoas. 2013, 14, 15, 16, até o último ano, 17. Eu sou terrível de data. Qual foi o ano que eu fui? Cara, o ano que eu fui... Tu foi no começo, acho que foi 11 ou 12 ou 10. Acho que foi 10. Mas era um povo grande. Não, ali já era 20, 30 mil pessoas. Cara, aí o mesmo processo do Rio de Janeiro aconteceu... o que aconteceu em Porto Alegre aconteceu no Rio de Janeiro. Começamos com um carrinho pequeno de som, fomos indo para um carro segundo de som maior e nós já estávamos com 2 trios elétricos, um puxando o som para o outro. Coisa que a gente só fez uma vez em Porto Alegre. Para te ver o tamanho que nós estávamos no Rio de Janeiro, comparado com pessoas e som, né? Quando é que a ficha caiu? Porque eu me lembro, por exemplo, do ano que eu fui, uma venda muito grande, por exemplo, de produtos da Banda Saldanha. E quando as pessoas procuram para comprar, é porque conhecem o nome. Claro. Né? Quando é que deu esse... Para aí, a Banda Saldanha, o Rio de Janeiro conhece a Saldanha. Cara, já foi no início. 2010 ali, 11 era febre. 2011 a gente a gente tinha um trajeto em Copacabana que a Saldanha participava no entorno, né? Ela começava na Atlântica, entrava na República do Peru, ia na Barata Ribeiro, vinha na Siqueira Campos, que era onde era a praça ali, e terminava na Atlântica de novo, né? Aí entrava na Atlântica e daí era aquela explosão. Isso em 2012 ou 13, agora não me lembro no ano certo, a Saldanha faz um percurso novo. Ela vem do fundo de Copacabana até passando Copacabana Palace. Aí ali, cara, ali a gente viu. Porque ali a gente tinha noção do público. Ali a gente viu que o negócio estava maior. Mas a ficha caiu mesmo em 2014. E quantos anos de Rio foram? 10 anos consecutivos. E até 10 anos consecutivos. E até hoje a gente está toda terça de carnaval no Rio. 10 anos de Rio. E já faz quantos anos que não vai? 5 anos. Tá na hora de voltar. Nós tivemos um ano retrasado no Cacique de Ramos e no Renascença, né? Como show. E pois foi esse loucura, é um outro cara. assunto que eu acho que é interessante as pessoas entenderem. A Saldanha não é uma escola de samba. Não, porque não muitas pessoas ligam, eu quero show com mulatas, com bateria. Não, beleza, a gente tem. Mas como é que tu faz para explicar que a Banda Saldanha não é uma escola de samba? Então, vem todo nesse processo. Né? Em 2010, quando se formou um grupo mesmo, agora o grupo é fechado, é esse aqui. A gente começou a entender que o telefone estava tocando. Eu quero contratar a Banda Saldanha para tocar na festa de formatura, de casamento. Eu quero levar lá para a cidade X. Eu quero levar vocês lá para Uruguaiana. Eu quero levar vocês para Atlântida Sul. Eu quero levar vocês para Capão. A gente viu que ali tinha um produto. Isso em 2010. 2012 para 2013, a gente tem a ideia de gravar um DVD. Aí sim, pela primeira vez a Banda Saldanha, durante 3 meses, ensaiou para fazer um DVD ao vivo, que era um outro formato de gravação, que não é nem comparado com hoje, né? E a gente chama um produtor, né, que é o Leandro Learte, e o Pelezinho Paz, que são 2 pessoas que também deram uma virada de chave na Banda Saldanha no quesito qualidade, instrumentação e afinação. E aí a gente entende que ali aquele produto ele começa a ter visibilidade. E a gente grava um DVD, gasta uma grana violenta e a gente pensa, e agora? O que a gente faz? Nós não tínhamos o que fazer com o DVD. Começamos a bater na porta de algumas pessoas. Nessa época do DVD, o pós-DVD, produzido pelo Leandro Learte, é quando começa a surgir os programas de televisão a nível nacional? Não. Os programas vêm depois. Por exemplo, 2012, a gente grava 13, aí 14 a gente entra numa produtora em Porto Alegre chamada TW Carangate, que era a empresa que mandava no cenário de venda de shows no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aí aquilo ali, eles pegam um produto,
A gente faz reuniões, leva o produto para algumas gravadoras e a gente fecha com a Radar Records lá de São Paulo, que era uma gravadora e distribuidora, e aí distribui para todo o Brasil o material da Saldanha. Então tu chegava em todas as lojas, Fenac, Saraiva, tu olhava ali, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Diogo Nogueira, Banda Saldanha. Então o nosso material começou a circular. E era isso que a gente queria. A gente não queria grana. A gente queria era reconhecimento. Exposição, visibilidade pela marca. Reconhecimento. E ali, a partir daquele momento, a gente começa a ter muito mais interesse de mídia. Então, em 2014, a Saldanha vai para o Rio de Janeiro, no Carnaval, e a gente tem um convite de fazer o programa Encontro com a Fátima Bernardes, na época, que até hoje continua na Globo. Foi o primeiro. Encontro, e a gente grava o primeiro TV na Globo lá. Isso em 2014. Né? E... Cara, eu fico imaginando o filme de algo que surgiu numa rua em Porto Alegre e começa a tomar esse tipo de proporção. Né? E a gente que é do entretenimento, que é da comunicação, que é dessa área de eventos, sabe o que significa, por exemplo, tu montar um operacional para ir fazer a Fátima Bernardes. Diferente. Cara, é uma logística maluca. Tu andou de carrinho, aquele carrinho? Andamos de carrinho. Andou de carrinho, né? Andamos de carrinho, festa, né? Cara, tu imagina assim, ó, falando do outro lado, tá? Músicos. Cara, músicos que... A Saldanha tem músicos de toda parte. De todos os lugares de Porto Alegre. A felicidade desses músicos chegando na Globo. Não, imagino. Cara, era festa. Né? Então, em 2014, a gente faz o encontro. E 2016 a gente faz o programa Esquenta com a Regina Casé. E ali naquele programa com a Regina Casé tá ali Arlindo Cruz, Xande de Pilares, Leandro Sapucaí, que era o diretor musical e participava ali, Mumuzinho. Todos daqueles artistas ali já tinham vindo na Saldanha 2, 3, 4 vezes na quadra, fazendo shows. Então ali, cara, ali a gente estava em casa. E a Saldanha vai com 16 músicos do Rio de Janeiro fazer o programa Esquenta ao vivo, na época. Pois é, e daí tu disse que alguns desses artistas aí já tinham passado pela Banda Saldanha. Pela Banda Saldanha. Aí nós já estamos falando de uma quadra estruturada, né? Com palco, com copa, com banheiro, com camarote, com churrasqueira, que é um outro diferencial, para quem não conhece, precisa conhecer. É uma quadra para 3.000 pessoas, com mais de 20 churrasqueiras à disposição. A gente está misturando samba, pagode, cultura popular com churrasco. E por ali vários nomes importantes do cenário passaram, né? Cara, são poucos os que não passaram. Que de repente ainda podem passar. É mais fácil falar os que não passaram. É mais falar os que não passaram, cara. Da atualidade aqui, Zeca, né? Que é o grande nome do samba. Bete Carvalho, cara, não passou na Saldanha, infelizmente. Luiz Carlos da Vila, que era um cara que era muito presente, amigo do meu pai. Infelizmente não chegou a tempo de chegar. Mas são poucos os que não vieram, cara. É mais fácil falar do que não vieram. Raça Negra, por exemplo. Arlindo Cruz, Péricles. Pô, cara. Todos os nomes, cara, eu acho. Almir, Reinaldo, Sombrinha, Fundo de Quintal. Puxador de escola de samba do Rio, praticamente todos. Todos. Se tornou uma referência, todos, né? Cara, todos. E só que a referência, ela vem... ela vem com uma responsabilidade a mais também, né? Quando dá o boom, e daí tu tem que te estruturar para fazer eventos, para receber as pessoas, trabalhar com pessoas... É muito difícil assim, né? E eu quero abrir um parênteses e voltar um pouquinho, porque em meio a tudo isso que envolve Banda Saldanha, Rio de Janeiro, comandar um grupo de músicos, fazer eventos na quadra, porque precisa girar para poder manter financeiramente tudo isso, tu inventa, e eu digo inventa porque é ousadia, um meio de comunicação. Ali me parece que tu entende que o samba e pagode precisava de um meio de comunicação que na época no Rio Grande do Sul estava carente. Nós não tínhamos rádio de samba, de pagode em Porto Alegre. E tu inventa a Rádio Saldanha. Ela ganha uma proporção, ganha um espaço no meio da comunicação aqui em Porto Alegre, com grandes comunicadores, Zezé,
Juvieira, Odir Ferreira. Vários nomes. Vidal passou por lá também. Vidal, o Piá, DJ, lembro de vários nomes. Em meio a tudo isso, aí vem, que eu acho que foi a parte mais difícil, que foi a perda, né, do teu pai. Sim. E eu me lembro, porque nessa época sim, estávamos juntos na Rádio Saldanha, eu fazia parte dessa ideia de comunicação, e tu precisa decidir. Eu preciso manter o legado. E daí foi decidido focar na quadra. Na quadra. Aí tu diz, pai, agora? O que eu vou fazer na minha vida? Porque até aí tu tinha a tua responsabilidade junto à banda Saldanha, mas o teu pai era à frente. Era à frente, sempre foi à frente. Cara, sempre foi à frente. E eu sempre fui dos bastidores. E até hoje eu sou dos bastidores. É verdade. Eu dou muito esse exemplo de que as pessoas dizem assim, o Diogão, eu digo, cara, são pessoas, pai e filho, mas são pessoas completamente diferentes. Né? Cara, e tu também teve que conquistar o teu espaço. Exato. Sem perder a tua característica. Cara, e assim, que nem meu pai era 8 ou 80, né? Eu era o cara da mediação. Então a gente era uma dupla que dava muito certo. Né? Ele sendo à frente e eu sendo os bastidores. Né? Eu fazia toda a parte de produção e ele era à frente da comunicação. Né? Hoje eu vejo os influencers assim. Cara, meu pai era um influencer na década de 70 já. Só que ele não sabia. E não sabia. Não tinha Verdade. um telefone, não tinha nada. Verdade. E ele era um cara criativo demais, cara. Criativo, criava bordões, que até hoje todo mundo fala. Não te acanha, deixa de manha, quer ser feliz, vem pra Saldanha. O lata cai no samba, não se assanha. O engraçado é que muito antes da gente ter relação profissional, a gente tinha relação de amizade. E eu ia na Saldanha como cliente, né? E tipo, cara, tá rolando um show no palco. Vamos pegar um exemplo do dia que eu vi e do artista que eu vi. Leci Brandão. Ela tá cantando no palco da Saldanha. A Saldanha tá lotada, tá? E o pai do Dioguinho, o Diogão, Pedro Diogo, ele andava com um microfone sem fio no bolso. Cara, no meio do show podia estar o Papa cantando. Se desse vontade dele de mandar um abraço para alguém, ele mandava. E eu me lembro como se fosse hoje, cara. Eu tô lá em cima. Alessi no refrão da música e ele... Um abraço pro Alexandre Gaúcho, um abraço pra não sei quem. Eu disse, caracas, que isso, Diogo? E eu dizia pra ele depois, Diogo, tu precisa conversar com teu pai, cara. Isso não pode acontecer, o artista tá cantando. Ele disse, cara, esquece, isso ninguém vai mudar dele. Cara, porque ele tinha uma relação de contratante com todos os artistas que iam ali, mas também de amizade. Se tinha liberdade de fazer esse tipo de... Reinaldo, o maior parceiro dele, cara. Ele ia pro Rio de Janeiro, o Reinaldo ia. O Reinaldo ia tocar em São Paulo, ele lá ia tava lá. Fundo de quintal, lá ele tava lá com fundo de quintal, lá com Biraninha. Aí ele apresentava o show do fundo de quintal no Rio de Janeiro. Chegava lá no Rio de Janeiro, no Terreirão do Samba, tava meu pai apresentando o fundo de quintal. Com vocês, o fundo de quintal. Pô, não foi uma vez, duas vezes, foram várias vezes, cara. Então ele era amigo também. Então ele tinha essa relação de amizade com quem ia na Saldanha, sabe? E isso a gente continua até hoje, mas que nem ele não existe, cara. A casa ali, a recepção que ele fazia era fora do comum, cara. Então, 2018, quando ele falece ali, cara, foi difícil a gente também entender, né, que a gente vinha com um processo muito legal com a Rádio Saldanha. Nós já tínhamos ali 4 anos, já tínhamos passado por FM. A gente tinha também uma ideia legal que os artistas vinham a Porto Alegre, já participavam da rádio. Já fazia parte, né? Já fazia uma rota, né? Do pé na estrada, como se chama, que os artistas faziam. A Rádio Saldanha já fazia parte do circuito de entrevistas, né? Então, independente de fazer show na Saldanha ou não, pisava em Porto Alegre, a Saldanha fazia parte desse cara. Roteiro, né? E a Rádio Saldanha foi um projeto muito legal, cara. A gente fez futebol, né, Barbosa? Muito. Grêmio, Inter, tu imagina uma rádio de samba, digital na época, fazer uma transmissão de futebol. Hoje já é quase loucura já. Não, a Rádio Saldanha fez a final da Libertadores 2017 do Grêmio campeão. Do Grêmio campeão. Da Libertadores. Cara,
Não foi pouca coisa. Não foi. Fizemos diversos programas também ao vivo. Diversas histórias legais. Pô, cara, passamos por diversas pessoas passaram também na rádio. Eu acho que todo mundo deixou uma contribuição. Eu acho que foi uma escola ali, cara. Aí tu passa pela decisão de segurar a Rádio Saldanha, focar no legado de família, uma história, uma tradição, que é a quadra da Banda Saldanha hoje, que recebe muitos artistas, e logo em seguida uma pandemia. Cara, uma pancada atrás da outra, né? 2018 perco meu pai, aí sem muito ali entender, muita gente na volta na época, faz isso, faz aquilo, e a gente tentando entender, já sabendo muito o que era, mas aí eu tenho que ser o frente da história. Também tinha a parte da Banda Saldanha, a parte dos músicos ali, né? Como a gente ia lidar, como ia acontecer. Foi um período também que daí a Saldanha não vai mais para o Rio de Janeiro. Nós já tínhamos uma sequência. No primeiro ano, o que nós vamos fazer? Nós não vamos para o Rio de Janeiro. Foi um ano que 2018, 2019 a gente não tocou quase a Banda Saldanha. Pandemia 2020, 21, 22. E agora? Pô, cara, a pandemia foi muito triste para a Saldanha. A gente teve 2 furtos assim violentos, cara. Levaram tudo da Banda Saldanha. Só sobraram a churrasqueira e os portões. Em meio à pandemia. Em meio à pandemia. Cara, levaram tudo. Porque pandemia, pessoas não iam lá. Eu ia algumas vezes lá, tinha um guarda. O guarda saía, e nesse momento que o guarda saía, entravam lá. Até chegar um dia que o guarda me ligou, Diogo, eu vou lhe pedir desculpa aí, mas levaram quase tudo. Eu tenho a ideia que entrou um caminhão lá e levaram tudo, cara. Levaram tudo. E aí eu cheguei lá e falei, pô, cara, uma hora vai passar essa pandemia. A gente vai ter que se reestruturar. Mas até hoje, cara, 2025 a gente ainda tem e sofre muito ainda, cara. Muito, porque levaram tudo, cara. Então, levaram tudo. Como é que se manteve a Banda Saldanha, cara, em meio à pandemia? Com ajuda. Tu fez live também? A gente fez live, fez tudo. A gente, cara, com ajuda. Muita gente ajudou, cara. Até nem gostaria de falar o nome das pessoas, mas assim, ó, muita gente ajudou pra não deixar cair. Diogo, não pode deixar cair. Bota um guarda, bota outra pessoa, vai lá. Muita gente deu força, cara. E a gente ficou esses 2 anos da pandemia segurando no osso ali. 2023 começa as atividades, aí volta ali naquele período ainda de mesa, cadeira. E aos poucos foi indo, cara. 2024 tem a enchente, mais uma paulada. E aí na enchente, o que não tinha levado na pandemia, a água levou. E aí perdemos tudo, cara. Perdemos mesa, cadeira, o portão caiu, foi centenas... Não, essa história, de maneira resumida, claro, essa história tu precisa contar. Qual delas? Não, no meio da pandemia, a quadra tu tava com materiais lá, porque tinha um evento programado, algo assim, me corrija se eu estiver errado. E tinha algumas bebidas lá dentro. Tinha. E as bebidas batiam no portão, porque a quadra estava cheia de água, batia no portão e voltava. Não, isso da enchente. Da enchente? Não, a enchente é o seguinte, cara. A enchente a gente ia fazer uma reforma na Saldanha. E era uma grande reforma. E nós tínhamos comprado todo o material, cara. Areia, cimento, madeira, tudo para reestruturar os quiosques e tudo. Cara, a gente comprou, olha, cara, uma grana bem forte, assim. E a gente comprou, 26 de abril. E a enchente foi dia 5 de abril. Então nós perdemos todo o material, cara. E nesse meio tempo, os nossos portões, como a água subiu muito rápido, os portões começaram a bater e começava a passar barco e jet ski na Padre Cacique. E a onda vinha, batia, e até que estourou o nosso portão. O portão saiu do trilho. O portão saiu do trilho e caiu. E aí, nesse momento que o portão caiu, cara, foi tudo embora. Tinha bebida, os baldes, mesa, cadeira. Eu me lembro que teve um guarda que ficou lá, né? O guarda me ligou, ele me chama de Diego, né? Seu Diego, por favor, o senhor vem aqui, tá tudo indo embora. Eu falei, como assim indo embora? Não, mas é que tem uma outra história que de engraçado não tem nada, mas foi engraçado a maneira que o Diogo escutou ou leu uma mensagem que eu mandei no WhatsApp. Porque eu me lembro que eu estou escutando, na época, a Rádio Gaúcha, e um repórter disse assim,
Não, tem coisas sendo vistas na Padre Cacique boiando e andando para um lado e para o outro. Mas a gente não conseguiu identificar o que é. Passou mais uns 30 minutos, o repórter entrou de novo e disse assim: bah, parece um Monte Prato voando, boiando em cima da água. Passou mais um tempo, ele disse: não, são baldes. Eu disse: baldes? Cara, é os baldes da Saldanha. Porque o Diogo tinha me dito que o portão tinha caído. Diogo, acabei de escutar na rádio que os baldes estão boiando. E ele disse: cara, eu não sei, eu não consigo chegar lá. Mas se tu tá dizendo, E tipo, ele não conseguia chegar lá e os baldes simplesmente, quando o portão caiu, os baldes começaram a sair, foram embora. Cara, balde, mesa, cadeira, tudo que tinha foi. E... os baldes de gelo, aqueles de festa, né? E aí, cara, quando eu cheguei, consegui ir por trás da Saldanha ali. E eu só vi os baldes indo lá na frente do asilo, lá no Beira-Rio, e lata de tinta. E eu tive que entrar dentro da água, né? Água pelo peito, assim. Que realmente era um cenário bem grande, assim. Quem for na Saldanha sabe que e tem lá a marca da água lá, foi nas churrasqueiras. E quando eu entrei e tô saindo, eu bati numa lata de tinta, que era das latas que a gente tinha comprado, né? Bateu na canela assim, pá, que é isso? Que tava todo mundo falando, né? Tinha jacaré, menino Deus, tinha cobra, tinha não, rato, falando tinha não, o jacaré tava lá. Não. E eu pensei, pô, o que será isso aqui? Mas não é. Aí botei a mão, quando eu puxei, isso era uma lata de tinta. E é isso, cara. Que bom que era lata de tinta, né? Que bom, já pensou que poderia era o jacaré? Já pensou se é o mesmo jacaré do Moura, que cantava Olha o Jacaré? E aí eu falei, pô, cara, vamos... bola pra frente, cara. Passou a pandemia, passou a enchente. A reestruturação da enchente foi difícil também. Fizemos um mutirão, onde diversos amigos participaram, o pessoal do Bloco da Laje, alguns parceiros que a gente tem, assim, que contribuíram de uma maneira não financeira, mas de ir lá mesmo, botar a cara, limpar. Foram 3 dias de limpeza violenta para retomar. E hoje a Saldanha, ela se transforma numa referência, né? O último verão, eu acho que foi o grande ápice de quantidade de shows e de qualidade, vamos dizer assim. Shows bons, pelo que eu vi de agenda. Cara, porque assim, ó, é tudo uma construção, né? Veio pandemia. O que nós precisamos fazer? Nós paramos um pouco. Precisávamos de um material. E precisávamos gravar um material da banda Saldanha novo. Então a gente vem em 2022 com a ideia, e 2023 a gente grava. De forma independente dessa vez, com a casa fazendo, né, os arranjos, os meninos da banda ali, Rodrigo, Ventura, Edmilson, Índio, o pessoal da banda mesmo foi fazer, Todd, foram fazer o DVD, cara. Então a gente faz um DVD caseiro e a gente não esperava, cara, que ia dar um boom como deu. Então o ano retrasado foi bom, o ano passado foi melhor e esse ano foi uma explosão, né, cara? Esse ano a gente chegou a fazer quase 30 shows. Né? Fizemos Rio Grande do Sul, muito lugar, e chegamos a fazer até em Foz do Iguaçu agora há pouco tempo. Então a Saldanha, ela continua, cara. A chama sempre se mantém, né? Então a gente tem feito, cara. O último arrastão nosso foi com 30 mil pessoas na rua, que foi agora há pouco, 1º de maio. Então a gente tá feliz, cara. A gente tá feliz que a gente consegue dar continuidade, seguir e fazer da nossa forma sem condições financeiras, porque tudo é uma luta, né? Ser independente não é fácil. O que te mantém com força, em pé, tentando e lutando para manter tudo isso? Cara, é a história, né? É a história de geração para geração. É a história que eu te comentei aqui quando meu pai fez um papelzinho, um xerox, e convidava as pessoas para ir lá na Banda Saldanha, lá em 78. Então... eu te pergunto isso, sabe por quê? Porque é muita gente que sabe da nossa relação, do nosso vínculo, e pergunta, cara, o Diogo vai continuar nisso? O Diogo não desistiu? Cara, o Diogo tá maluco? Não, cara, eu não vejo por isso, Barbosa, porque assim, ó, uma coisa é ser persistente, que isso a gente ser resiliente, mas a Saldanha, cara, vai fazer 50 anos agora. É uma história. Olha quantas pessoas passaram ali, quantas pessoas casaram na Banda Saldanha, se conheceram na Banda Saldanha.
Quanta alegria leva para as pessoas, cara. Tu fazer um evento gratuito, com cifras milionárias, cara, dentro da nossa realidade, com um custo que é todo nosso, e tu botar 30 mil pessoas numa avenida... Já casou muita gente, mas deve ter separado muita gente com também. Com certeza. Né? Não vamos dar os nomes, mas aconteceu. Né? Mas... casou, mas separou uns também. Mas, cara, tu vê a alegria das pessoas, cara. E eu sempre falo, a Saldanha não tem classe social. Ela vai do pobre ao rico. Verdade. Dentro da própria quadra da Banda Saldanha, quando tem um churrasco, tem um médico e tem ali uma pessoa que de repente é o Gari, por exemplo. E ele tá ali fazendo churrasco nos dois ao mesmo lado. No momento que de repente falta o sal grosso e um empresta pro outro, se abraça, dá uma risada. Eu acho que isso é a história da Banda Saldanha, isso é a entendeu? Banda Saldanha. Isso é a Saldanha, cara. Sim, que é o nosso DVD último, a gente fez questão de fazer. Nós gravamos um documentário, que é a Saldanha fazendo shows por todo o Rio Grande do Sul, e depois a gente gravou o DVD e botou o nome. Isso é a Saldanha. Mostrando o que é Saldanha. Isso é a Saldanha. É a banda que vai fazer o casamento lá em Gramado, é a banda que vai fazer o arrastão para 30 mil pessoas, é a banda que vai tocar na quadra, é as pessoas que vão para a sede. Isso é a Saldanha. Então, cara, é um legado, é uma tradição, não tem como abandonar. Vamos fechar as portas, por mais difícil dificuldade que esteja. Não tem como, cara. Cara, eu tenho certeza que 50 minutos é muito pouco para contar 46 anos de história, 47 que vai se completar agora em 2025. Mas eu preciso fechar com a pergunta que envolve o que tu acabou de citar aqui, sobre manter o legado, ser resiliente, mesmo com todas as dificuldades. Se tivesse que apontar, isso foi o mais importante que eu passei dentro da Banda Saldanha, o que seria? Cara, a perda do meu pai, né? Não tem. É o cara que era meu braço direito, braço esquerdo. Nós brincávamos, né? Eu era o pai, ele era o filho. Né? Então tu já tem essa ideia de... Cara, meu parceiro, nós almoçávamos todos os dias, conversávamos todos os dias, planejávamos, né? O ano todo da Saldanha, como seria, as datas de shows, quem ia vir, quem não ia vir, quem a gente poderia jogar, como é que ia ser o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não era uma história assim de... vamos fazer o Rio de Janeiro. Terminava o Rio de Janeiro num ano, nós já começávamos a pensar no próximo. Era um grande parceiro, né? Pô, cara. Não era só pai e filho, né? Não, parceiro. Então isso tudo, cara, é o que a gente deixa de persistência, de legado, de amor, fazer o que a gente gosta. Eu acho que isso que ele me ensinou, por isso que eu continuo. Tá certo, é verdade. É muita história. É muita coisa, cara. E eu tenho certeza que passou muita coisa. Nós estamos falando aqui do que é visto de repente pelas pessoas, né? Mas quantos personagens tem a Banda Saldanha, cara? Eu poderia falar vários aqui. A Saldanha é uma banda que teve vários personagens dentro da quadra que fizeram o nome da Banda Saldanha também. A Saldanha, por exemplo, isso eu não posso esquecer. Eu acho que a Saldanha faz parte como idealizadora de um movimento de liberdade em Porto Alegre. A Saldanha foi, me corrija se eu estiver errado, foi a primeira quadra ou o primeiro estabelecimento de cultura a se preocupar com um banheiro sobre a diversidade. Estou errado? Isso. Não, foi a primeira quadra. Por quê? Dentro da história da Banda Saldanha, nós tivemos a rainha. Quem era a rainha que levava o porta-estandarte da Banda Saldanha? Negalu. Verdade. Né? E a Negalu era uma pessoa queridíssima do bairro Menino Deus. Uma pessoa que tinha um carinho, assim, uma educação fora do comum. E ela era a personagem da Banda Saldanha. Ela que levava o maior símbolo da Banda Saldanha, que era o porta-estandarte da Banda Saldanha. E todo mundo perguntava por que a Saldanha não tem mais porta-estandarte. Porque já teve a sua rainha, não precisa ter mais. Ela foi diferenciada. Então a história da Saldanha são de personagens. É Negalu, Moura do Cavaco, Lulu do Piston, sabe? Carlos Medina e tantos outros.
Carlos Medina, sem dúvida, também é uma grande referência. A gente precisaria de muito tempo para contar detalhe por detalhe da banda Saldanha. De repente, num próximo episódio... E eu, tô me esquecendo de vários, mas tem um monte de gente, cara. A Saldanha sempre foi uma banda que reuniu muita gente, cara. Tanto da crônica, do futebol, quantos jogadores passaram ali, quantos músicos passaram ali, artistas de fora, quantas histórias tem. Pô, 78... Neguinho da Beija-Flor nem era tão conhecido na época. Veio no Rio Grande do Sul pela primeira vez, foi lá na nossa quadra. Os jogadores de futebol, as delegações de futebol iam jogar entre Grêmio e Inter, paravam na banda Saldanha. Então, cara, quanta história tem. Cara, a Saldanha é rica de história, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Vida longa. Pra nós. Vida longa, a banda Saldanha. E que a gente possa, por muitos e muitos, muitos anos, continuar contando histórias na quadra, no Rio de Janeiro, de repente, volta. O trio elétrico, que eu costumo dizer que tudo que preocupa as pessoas é sucesso. Hoje o Arrastando a Saldanha, por exemplo, preocupa muita gente. Muita gente. Né? Então, é sucesso. É uma manifestação popular, é uma tradição, 47 anos. Já estamos pensando na festa dos 50 anos, que é daqui a 3 anos. Né? A festa já estava pronta, na verdade. Né? Meu pai já tinha, quando nós fizermos 50 anos, nós vamos fazer isso. Né? Então já está pronta a festa. Então é mais uma missão. Já temos uma missão do dia 12 de outubro, e a Saldanha vai fazer um outro formato de evento. Então eu acho que assim, a gente já está pensando no material novo da banda Saldanha. O material da banda Saldanha vai ser gravado agora entre 25, ainda em 25 e 26. É um outro cenário, vai ser gravado fora do Rio Grande do Sul, porque está pedindo, as pessoas estão pedindo isso. A gente também entende isso, que é um profissionalismo, os músicos também entenderam. Então a gente não para, cara. Não podemos parar. Volta para falar desses novos projetos. Vamos falar sim. Não me esconde nada, não me abandona. Tá bom? Obrigado. Sucesso para a banda Saldanha. E qualquer dia vou levar o Salgadinho para fazer um churrasco lá na banda Saldanha. Toda a rapaziada aqui da RS Play. Para vocês... Mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pela preferência. Mais um sábado de resenha bacana e gostosa aqui no nosso Quase Tudo Cast. A gente volta na próxima semana. Valeu!